Vamos nessa então, vamos começar. Um pedido, inclusive, de um telespectador que é empreendedor, né? Ele tem uma loja e ele está querendo fazer uma expansão dessa loja, ele quer aumentar a loja, mas ele quer saber dos riscos, ele quer saber o que ele tem que fazer, se tem estratégia para fazer essa expansão da empresa, se vale a pena pensar em franquia lá na frente. Então, a gente vai falar sobre essa jornada de crescimento de uma empresa a partir de agora. Então fica com a gente, porque eu vou conversar com o Lucas Pesce Martins, que é consultor empresarial e faz parte do grupo IPConte também, professor de lá. Tudo bom, Lucas? Tudo jóia, Cadu. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Expansão é sempre uma dor de cabeça, né? O empresário, ele nunca sabe exatamente o que ele pode fazer, quanto que ele pode gastar, o que ele pode fazer para melhorar ali, né, o atendimento na loja. É isso mesmo. É sempre um cuidado muito grande, né? Vamos falar no português comum, né? Você tem que ter um cuidado para não dar o passo maior que a perna, né? Então é sempre um assunto delicado também, porque não existe uma receita de bolo, não existe uma receita pronta, né? Eu adianto isso, né, com os telespectadores que estão nos acompanhando, né? Não existe uma receita pronta. Cada empresa, cada pessoa tem que ter um planejamento para expandir, né? Para perceber se é a hora certa ou não. Expansão, para a gente deixar em miúdos aí pro pessoal que tá. Vamos colocar como exemplo uma loja de roupa. Tem um outro cômodo que ele pode agregar, isso já seria considerado uma expansão. Ah, vou colocar mais uma arara aqui com outras peças que antigamente eu não vendia. O que seria exatamente um exemplo de expansão dentro da empresa? Esse exemplo é bem comum e é sim uma expansão, tá? Mas quando a gente fala de expansão, a gente não precisa pensar em algo muito grande, mas o simples fato, né, de querer aumentar suas vendas, ir para um lugar maior, né, acabar fazendo essa alocação de um outro espaço, contratar mais gente, é uma forma de expandir, né? Os cuidados que devem ser tomados quando eu vou fazer essa expansão, nesse exemplo, né, vou alugar um outro cômodo, tá? Você vai passar a ter um custo fixo maior, né? Então você passa a ter 2 aluguéis ou então um aluguel mais caro do que o outro, né? Então o aumento da receita também tem que justificar esse aumento de custo fixo, né? Não basta expandir somente ao ponto, né, estrutural. Ou então, né, se houver essa expansão apenas estrutural, que seja por um determinado tempo, né? E depois o investimento vem ao longo dos tempos. Eu vejo que é muito comum, tipo, o cara tem um mercadinho no bairro, ele quer que esse mercadinho ele vai para outro bairro, né? Aí ele faz uma expansão de negócio e ele vai acumular dívidas, né? Mas o objetivo ali é ter uma lucratividade maior também, né? Sim, ao longo do tempo, né, ele vai tendo, e um outro ponto importante também, que ele vai tendo a sua marca exposta em outros locais. Aqui em Varginha é muito comum, né, se você der uma volta, hoje estamos cheios de loteamento, né, novos por aí, você vê que um dos primeiros empreendimentos é o que? É uma mercearia, é um supermercado, às vezes de alguém que já tem, né, esse comércio, tá? Então inicialmente existe um custo que é suportado, né, mas também é o ponto que você, né, fideliza ali, olha, eu sou o primeiro nessa região, vai vir novos investimentos, porque virão novas moradias, novas pessoas, né? Então, esse é um tipo de expansão que há um custo inicial, mas que depois o retorno vem. Como é que o cara identifica, ou a moça identifica o momento certo para expandir? Tem um momento certo? Olha, eu sempre falo o seguinte, você tem que ter a percepção do seu negócio, tá? Por quê? Para você até mesmo não se enganar quando que é o ponto para crescer e qual que é o ponto para pôr o pé no freio, tá? Por quê? Às vezes nos enche muito os olhos falar em expansão. Nossa, eu vou crescer, eu vou fazer isso, vou vender mais, né? Mas também às vezes é o ponto de falar, olha, eu não consigo crescer, eu não consigo expandir. Então ter essa percepção, tá? A primeira percepção que você precisa ter olha, se eu expandir, eu vou ter condições de atender ao meu público, eu vou ter novos clientes, eu vou conseguir atender a todos, né, que me procuram, tá? Então, o primeiro ponto é ter essa percepção, né? E segundo, às vezes você vai sim atender o público, mas você não tem uma mão de obra adequada, você não tem maquinário adequado,
né? Então é uma segunda percepção. Uma coisa é eu consigo crescer porque eu tenho um público e outra coisa é para que eu atinja esse público eu preciso de outras coisas, de outros investimentos, de mais funcionário que tem um custo, né? O custo do salário, o custo trabalhista, eu preciso de maquinário, eu preciso de um outro lugar. Então a percepção que deve se ter, né, é essa, de até onde eu vou da forma que estou, né, e até onde eu posso ir, né, agregando mais valor com máquinas, equipamentos, novos funcionários, novos produtos, né? Então a primeira parte, né, vamos dizer assim, é essa. É uma análise interna do que eu quero fazer, para onde que eu vou. Interno, isso mesmo. Eu assim, vou dar um exemplo, mas é um exemplo simples, né? Que uma pessoa, quando ela tem lá uma confeitaria, ela começa a vender nos bairros, começa a vender ali por perto, de repente ela tá com muito pedido, né? Então a pessoa fala assim, agora? Eu vou ter que pôr um funcionário, eu vou ter que ter um novo equipamento. Então, o que essa pessoa precisa compreender? Que ela pode até atingir outras pessoas, outras regiões, mas antes disso ela tem que se organizar internamente. Senão a expansão cria um problema, né? Ó, eu vendi e não tenho para entregar. Né? Eu não consigo produzir porque eu não tenho o maquinário adequado. Entendi. Desculpa te interromper, mas basicamente é isso que você está falando. A dona Lúcia aqui de Juiz de Fora, ela está falando que ela tem aqui uma pequena confeitaria, né? A confeitaria faz doce ali, né? Sim. Faz uns docinhos. Pelo que eu entendi da história dela, eu vou resumir aqui que o texto é grande. Ela tem uma confeitaria, tem uns docinhos que ela faz ali e ela queria ampliar. Que eu acho que é muito comum também. O cara começa vendendo salgado em casa, ou no caso da dona Lúcia ali, tá vendendo doce, e aí ela quer montar uma loja para ter uma exposição, um display. O que você recomendaria para dona Lúcia fazer? Eu recomendo justamente ter essa avaliação, se esse é um crescimento que pode ser real, né? E aí ela fazer um plano de ação, né? Um plano de negócio, entender que para ela crescer, se ela vai ter que ter um novo local, se ela vai ter que ter novos funcionários, se ela vai ter novos produtos, se os fornecedores vão atender ela também, né? Porque os pequenos negócios sofrem muito com isso também. Né, de você ter que comprar, como compra pouco, às vezes o fornecedor entrega em pouco tempo, né? Ele entrega uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, né? Fazer essa análise primeiramente. Depois disso, fazer todo o trabalho do quanto que vai custar ela crescer. E quando eu digo quanto vai custar olha, ela vai ter mais um aluguel, né, para fisicamente, vai ter mais 2 colaboradores. Ela vai ter que sair de casa, né? Vai ter que sair de casa. Provavelmente ela tá na cozinha da casa dela ali. Isso, sim. Muita gente hoje trabalha na informalidade, né? Não sei se esse é o caso. Também não sei. Mas, olha, até onde eu vou de forma informal e até onde que eu tenho que me formalizar. Vou abrir uma empresa, ter um CNPJ, ter contabilidade, ter as responsabilidades que todo empresário tem, né? Então é muito importante isso. E essa análise, às vezes, ela vai servir para quê? Fala, não, realmente, eu quero ficar dessa forma, tendo o meu horário, eu vou agregar mais valor nos meus produtos, ao invés de fazer uma expansão que seja mais trabalhosa. Porque, de fato, dá trabalho, né? Crescer dá trabalho. Se for alimentício, tem que ter o aval da vigilância sanitária, tem que ter regulamentação por parte da prefeitura, né, com alvará. Sim. De funcionamento. E tem uma parte também, né, que é muito comum no dia a dia, aquela pessoa que ela é MEI, né, o microempreendedor individual, que ele pode faturar ali até R$81 mil por ano. E aí ele vê o negócio crescendo, e ele chega num ponto que fala assim, ou eu deixo de ser MEI, ou eu vou ter que cortar a minha própria expansão. E aí por quê? Quando ela sai desses R$81 mil, obrigatoriamente essa empresa vai ter que ir para outro regime de tributação. Um Simples Nacional, por exemplo. Então a pessoa que paga ali hoje R$60 por mês de tributos, né, ela vai passar a pagar 5, 6% dentro de um outro regime tributário, usando aqui como exemplo o Simples Nacional. Então, às vezes, ela está pagando 60%, o fato dela expandir, né, para um outro regime, ultrapassar esses R$81 mil, vai fazer ela pagar 6% do faturamento, por exemplo. E aí, às vezes, estava acostumado a pagar 60%, vai ter que pagar uma guia de 300, 400, 500 reais. Isso mensal. Mensalmente. E aí tem que saber mesmo que
vai ter que ir pra luta, né? Vai ter que ser. Já que vai mudar pro simples, tem que vender muito mais, porque vai gastar também muito mais. Tem outras participações, o WhatsApp na tela aí pro pessoal participar. Tem a Regis. Boa tarde, Cadu, você tá certo, eu também penso que não devemos ficar alheios ao que tá acontecendo no exterior. Ela tá falando com relação ao conflito de Israel lá. Deus abençoe, minha amiga, tem outras participações. Boa tarde, Gilmar Figueiredo, manda um abraço para Juiz de Fora. Tem outras participações. Cadu, manda um abração para Ademilson de Montes Claros e por aí vai. Outra dúvida que eu tenho é com relação à pesquisa de mercado. Tem muita gente que não sabe fazer a pesquisa de mercado, né? Saber a concorrência. Igual a gente estava dando um exemplo. Eu vou pegar outro exemplo que é muito comum também. A pessoa que é sacoleira. Vai para São Paulo, compra um monte de coisa, traz para cá. Às vezes já tem algumas clientes onde ela vende de porta a porta, né? E tem as pessoas que ela já tem ali, que ela fornece peças e tal. Aí ela quer abrir uma loja, quer abrir um comércio. A pessoa ela não pesquisa, às vezes, quem são os concorrentes, a questão de custo, essa pesquisa mais macro do que micro, né? Que você estava falando mais focado na análise interna, mas não vê que o externo também é importante pesquisar, né? Também é importante. Esse caso, pegando esse de exemplo, né? Às vezes ela tem aquele cliente, por quê? Porque ela de fato vai na casa do cliente vender, faz naquelas condições para o cliente, é uma pessoa já conhecida. Quando ela muda o negócio, ela ainda vende roupas, mas ela mudou o negócio, ela vende de uma outra forma. Ela vai abrir uma loja lá no centro. Só que lá no centro já existem mais 20 lojas com a mesma roupa, né? Da mesma forma ali. Então ela vende a mesma coisa de forma diferente. Ela também tem que pensar nisso. É um pouco da própria cultura do cliente. Hoje ela vai em São Paulo, compra, traz, deixa na casa da pessoa de forma condicional. A pessoa fica ali uma semana com as roupas, escolhe, eu vou ficar com essa. Isso é uma coisa. As mesmas roupas ela vai ter que trazer, deixar na loja, exposto, né? Vai ter que expor isso. E a pessoa vai ter que passar na loja para comprar. Né? Lógico que ela pode manter as duas formas. Mas é a mesma mercadoria vendidas de formas diferentes. E muita gente acaba se enganando com isso. Por quê? Porque já tem um público pré-definido que compra daquela forma, que não está a fim de comprar da outra forma. E quando você vai para uma estrutura física maior, né, você tem ali mais concorrentes, você tem outras dificuldades, você tem outros custos, né? A gente fala do aluguel, mas você tem energia elétrica, você tem seguro, você tem muitas outras despesas, né, que não tem no fato de você vender porta a porta. Porque ela gastaria às vezes só o gasto que ela teria de ir para São Paulo para comprar as roupas e para revender aqui com gasolina ou talvez com um serviço de aplicativo, né? Isso. Ela já triplicaria o gasto dela, né, com tudo isso que você falou, né? Tem que colocar tudo isso no papel, né? Tem que fazer para ver se compensa. Isso mesmo. Tem algumas técnicas que eu acho que são interessantes para a gente poder falar. Não sei se caberia aqui. Definir metas SMART, análise SWOT, que são técnicas mais voltadas para quem trabalha com coordenação, administradores maiores. Mas a gente, como seres humanos normais, a gente consegue fazer isso também? Consegue sim. Acho que o mais interessante, né, é a análise SWOT, porque ela trata do que ali? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Em dois ambientes, o interno e o externo. É praticamente do que nós falamos, né? Mas num termo no inglês fica mais bonito, né? Análise SWOT. Tá? O que você fez na sua empresa que está dando certo? Eu fiz análise SWOT. Mas o interessante é o quê? A pessoa olhar para dentro, né, da empresa e falar, olha, se eu preciso crescer, quais são... Por que eu acho que eu posso crescer? Porque eu tenho algumas oportunidades, eu tenho um novo mercado surgindo, eu tenho uma produção que só eu faço, eu tenho uma exclusividade de mercado, né? Por exemplo, só eu quem sei fazer o doce tal, disso aqui, só eu quem faço esse tipo de bolo, só... É um exemplo de o quê? Uma oportunidade, né? Agora, quais são as ameaças? Então, o que ameaça o seu negócio? Tá? A pandemia, por exemplo, foi um exemplo que para o setor de serviços, eventos, foi muito ruim, para hotéis, né? Então, o que é de externo que pode me ameaçar, tá? E o que é também de interno? Às vezes eu tenho uma boa empresa, isso é comum, mas que só um funcionário sabe fazer as coisas. Os outros não sabem.
Então qual que é a ameaça que existe ali? A ameaça é aquele funcionário amanhã ou depois, ou ele abrir uma outra empresa, né? Ou ele não ensinar ninguém, tá? Ele não passar isso para ninguém, ou ele simplesmente ir embora, né? Então essas análises, né, de oportunidades, de ameaças, de forças e fraquezas, elas cabem tanto em grandes empresas quanto em pequenos negócios, né? Esses negócios, vamos dizer, caseiros, isso é muito comum, né? Porque eu tenho muita gente quer que eu faça o bolo, quer que eu faça os salgados, mas eu já não tenho mão de obra. Opa, aquilo é uma ameaça. Você tem a oportunidade, mas você tem a ameaça. Então você sabe onde você pode chegar, mas você sabe do que você precisa. Então quando você faz essa análise, ela é uma análise que te põe os pés no chão, né? São os riscos, né? São que os você riscos tem que você tem, isso mesmo. Essa do que você falou, você tem um profissional que faz tudo ali, você confia demais nele. É muito comum, aconteceu isso com um amigo meu lá da minha cidade de Natal. Ele tinha um chapeiro lá, ele tem uma hamburgueria, o chapeiro era espetacular. Fazia tudo. O que esse chapeiro fez? Poxa, eu tô fazendo aqui, ralando, suando. O cara foi lá e abriu uma hamburgueria concorrente. O que é muito comum de se acontecer, né? Porque aí você depende exclusivamente de uma pessoa, e essa pessoa ela pode, assim como você criou a tua empresa, sair e criar a empresa dela, né? Justamente. É comum, faz bem para a economia, inclusive, né? Gerar concorrência. Só que você é um ponto que fala, peraí, eu tenho que ver, só fulano faz. Ou eu consigo alguém que faça também da mesma forma, né? Algumas coisas, só uma pessoa fazendo não tem problema. Outras tem, né? Os produtos alimentícios já só uma pessoa faz daquele jeito, só ela tem a técnica, é diferente, né? É mais difícil você substituir essa demanda. Sim. Uma última dúvida antes da gente encerrar é a questão de faço empréstimo no banco para ampliar essa empresa minha, expandir essa empresa, ou é bom eu ter uma reserva ali para eu já, de fato, não ter gastos que não eram esperados? Sim. A resposta depende, é ruim, né, em alguns momentos. Depende. Mas depende. Depende do tipo de negócio, depende do quanto, né? O empréstimo não é ruim, tá? Desde que feito de forma correta e de forma saudável. O que a pessoa tem que pensar o que eu for pagar de parcela de empréstimo, ela tem que tirar do próprio negócio. Se ela tiver que começar a tirar do próprio bolso de forma pessoal, isso pode mais atrapalhar do que beneficiar, né? E aí ela estudar as várias linhas de empréstimos que existem, né? Cada banco tem cada um tem um prazo, né? Então, uma empresa hoje tem muito empréstimo já para microempresa, empresa de pequeno porte e até mesmo microempreendedor individual, né? Então, primeiro é entender que o empréstimo não é a pior coisa do mundo, tá? Agora, ela vai ter que criar uma reserva, né? Essa segunda opção, ter uma reserva para depois investir, né? Até quando é viável ela guardar essa reserva para ter condições? Talvez ela vai demorar 1 ano para ter a reserva do valor que ela consegue hoje no banco, né? Então talvez não seja favorável esperar, né? Então, a depender do negócio, o ideal mesmo é pegar o empréstimo, mas cada caso vai ser um caso. Então, o problema não é pegar o empréstimo, o problema é pegar o empréstimo e não saber o que fazer com o dinheiro. Eu consigo pegar 500 mil reais lá no banco. Tá, mas você precisa dos 500 mil? Não, eu vou comprar um carro, opa, peraí. Então, aí já está saindo você da já está estratégia. Saindo do teu próprio plano de negócio, né? Então, pegar, investir da forma correta, ter ali uma análise, né, um plano de negócio para isso, aí depois sim, o próprio negócio se pagar, né? Agora, olha, eu tenho um planejamento de longo prazo. Lá em dezembro de 2024, eu vou começar a criar um novo produto. Então tá, aí sim não faz sentido você ter um empréstimo agora. Aí você faz a sua poupança para que até lá em 2024 você tenha o valor. Vai seguindo aí o plano que não tem erro, é só seguir a estratégia. Isso mesmo. Lucas, muito obrigado. Deixa tuas redes sociais se tiver algum empresário, algum empreendedor aí que ficou curioso, quer saber mais um pouquinho sobre estratégia, sobre a importância de fazer uma expansão com todo o cuidado possível. Tá bem. Pessoal, as minhas redes sociais, no meu Instagram, @pslucas, tá? Consultor lá do IPConte. Talvez também possa, né, se a pessoa se sentir à vontade, pode também procurar o @IPConte. Sempre tem uns cursos bons aí para quem quer também
né, pensar mais no negócio Isso ali, né? mesmo. No desenvolvimento pessoal. É bom demais. Obrigado, meu amigo. Ótima semana para obrigado, você aí.